Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é quarta-feira, estamos a meio da semana, hoje é dia de São João, dia 24, onde foi a noite de São João. Ontem estive a ver aqui algumas marchas, estava direto da RTP, as marchas de Vila Franca. Gostei muito de ver, muito bonitas, umas danças muito bonitas, gostei muito de ver. Também estive vendo algumas coisas das São Joanenas, que também é muito bonito. Estive também com uma marcha daqui de São Miguel, foi para lá, já é o terceiro ano consecutivo, que é da Ribeira Grande. Fui também para lá convidada a charanga da Ribeira Grande, para as São Joanenas. Teve também de Canadá, Filarmónica, de Toronto. Teve algumas coisas das São Joanenas também, muito bonitas. Foi umas festas bem grandes. Hoje eu penso que é feriado em Vila Franca. Eles fazem sempre este dia sem feriado lá. No Conselho de Vila Franca, e então eu penso que é feriado, porque eu lembro-me de hoje de trabalhar e no tempo dele ele dizia que as pessoas de Vila Franca não iam porque era feriado lá, e até cheguei a dizer, mas porquê que é feriado lá e não é feriado da ilha toda? Realmente é porque é só de São João. Enfim, minhas amigas, também Portugal ganhou ontem. Apesar de não falar muito aqui, sei que teve algumas fotos de algumas senhoras com algumas coisas de Portugal, da seleção portuguesa. E não tem nada, minhas amigas, para estar assim, ou fazer um almoço, ou fazer alguma coisa, meter alguma coisinha assim de Portugal, ou uma blusa, ou seja lá o que for, de Portugal eu não tenho, para deixar assim registado. Mas pronto, interessa que eles ganharam. Vi um bocadinho de jogo, muito pouco, porque agora o computador também transmite, se a gente quiser ver direto. Mas como vocês sabem que a gente ontem fez as compras, e então acabei que depois a Alice foi ter o dente. Então, o dente, ela levou bastante anestesia, porque ela estava um bocadinho nervosa, primeira vez, não é, para ter o dente dela, e foi ali ao pé da Maxmart, sabem, o José pagou 80 vezes para pagar o dente. Estava previsto de 55 a 60, mas ela gastou não sei quantas seringas de anestesia que lhe é pago, aquelas seringas, e custou 80 vezes. Mas interessa que ela já está com o dente fora, que realmente estava numa condição que não estava nada bom, o dente, e pronto. Agora estava a recuperar, levei 2 pontos, mas também ela gostou muito da médica, diz que foi muito bem, assim, muito atenciosa, tinha lá uma auxiliarzinha, que também teve assim com a mãozinha nela. Eu já estava lá, mas ela disse que ela queria só estar ali com a médica. Eu já estava sentada, vendo tudo, mas ela quis fazer assim mocinha, sabem? E então a médica ofereceu-lhe um gelado, ofereceu-lhe uma pasta de dentes, ofereceu-lhe uma bolsinha que é de meter no congelador para colocar aqui, caso tivesse inchado, se não tivesse doendo. Ela esteve até mais ou menos aí às 8 horas da noite, ainda com aquilo um bocadinho dormente. Como ela levou assim um bocadinho mais de anestesia, estava assim um bocadinho dormente, mas depois veio, voltou ao seu lugar. Ela depois comeu um gelado a cabo de umas horinhas. Depois bebeu um semen e comeu aqueles noodles que eu tinha comprado, que eu fervi. Aquilo é muito fininho, de algadeiro. Foi o que ela comeu tão bem. Enfim, minhas amigas,
já está a dormir. E ela assim, mamãe, que alívio. E sei o que é ter dos dentes, porque também sempre me queixei muito dos dentes. Já tirei 3 dentes, por isso isso é muito bem. E então ela diz que agora está. Falta agora o outro, mas o outro não estava tão, não está tanto como esse. Mas para o mês que vem, para o final do mês, eu quero ver se ela vai tirar o outro dentinho, que a médica disse que era bom tirar, porque não dá para reconstruir nada. E então, minhas amigas, foi feitiço. Hoje é a ver se faço um cozido, não aquele cozido completo, mas um cozidinho que dá para matar o desconsolo. O Jeff foi buscar algumas coisinhas que não trouxemos ontem, por conta foi tudo à pressa, porque ela estava cheia de dores do supermercado. E quem está com dores não quer ter paciência de estar ali, quer-se vir embora. Mas eu tinha dito a ela ontem da manhã, queres que ficas comigo em casa? O papá vai sozinho mais o Arthur. Queres que eu fique? Ah não, então eu queria sair para ali, para o supermercado. Porque eles nunca vão. Está sempre na escola. E então eu fiz a vontade a ela. Mas não correu nada bem. Então o José foi buscar algumas coisinhas que farta está-me a fazer comprar para o cozido. Entre outras coisas que a gente também não foi a casa cheia. Enfim, minhas amigas, há uma coisa é outra e a gente vai ainda sem. E pronto, e é isso. E então a gente vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Muito bom. Rico cafezinho. E as amigas, fiquem por aí então, que eu depois eu mostro realmente alguma coisinha também, não é? Além do cozido. Eu quero ver se sempre compro aquela frigideirinha, porque realmente faz falta para a gente fazer um ovinho. Em vez de fazer um ovo numa frigideira assim grande, uma frigideirinha assim mais pequenina, faz-nos falta bastante. Vamos a ver se realmente consegue-se hoje comprar aquela frigideira, mas estou na casa cheia. Tem frigideiras no Pingo Doce, mas são tão caras. São caras, mas são boas, mas tão bem grandinhas. Eu não queria assim, eu queria mais pequenino um pouco. Tinha lá de 28 euros, tinha lá de 16 euros. Eu não tenho coragem de dar para uma frigideira assim muito dinheiro. A não ser que ela fosse de ferro. Se ela realmente tivesse um ângulo assim mais ou menos aí com uns 20, talvez 18, 20, deve ser mais ou menos assim. Se fosse de ferro, daquele ferro mesmo pesado, até que dava, mas assim, para dar para frigideiras assim quase tamanho das manhas, e fico com as manhas. Mas é isso, minhas amigas. Então, até já. Minhas amigas, ó, está aqui a frigideirinha. Esse fogãozinho que a gente comprou outro dia, ele não pega em qualquer panela. Eu não sabia. Eu julgava que ele era assim de indução, sabem? Porque uma placa que a gente uma vez comprou para aqui, não sei se vocês se lembram, que a gente comprou, só que depois, derivado à luz, não deu. A gente dava para qualquer panela, mas esse fogãozinho que está aqui elétrico não dá. Isso acho que é vitrocerâmica, só pega com panelas assim, ó, desse aspecto assim. Tenha isto aqui. Se for de alumínio ou de inox, não dá. As frigideiras que eu tenho ali pegam, mas as minhas panelas não dá, por isso eu nunca cheguei a fazer nada aqui. A gente só descobri porque ele não queria ação de, mas a ação de quando a gente meteu uma daquelas frigideiras que mandaram de fora. Portanto, panelas assim como esta, porque se vocês repararem aqui tem, ó, todas as marcas de fogão. Ela pega, ela é antiaderente, tem 22 centímetros, é o tamanho ideal. Talvez fosse 20, como eu disse, ia ser pequenina demais também. E tinha também uma assim deste tamanho, que vê
juntamente com o conjunto de uma que tem ali da Tefal. Só que ao usar em certas coisas ficou arriscada. E depois comecei a agarrar muito. E até dei-lhe à meu irmão disse que não se importava de pegar nela. E então eu dei-lhe. Mas a gente, quando é coisinhas assim antiaderentes, não podemos usar coisinhas de inox. A gente tem que ter sempre cuidado, mesmo com garfos ou outra coisa qualquer. Temos que usar coisas de silicone, ou então uma pinça de silicone para virar alguma coisa. E então, olha, a frigideirinha está aqui. Não foi 6 euros, foi 8 euros e tal, na casa cheia. Desta marca Novara, da Órbita. Pronto, diz que é antiaderente, a gente depois vai ver se é, se não é. Mas, olha, estou satisfeita. A gente até pode fazer o ovinho aqui da manhã e usar as panelas aqui no fogão, como eu gostei. Tá bom? Pronto. Agora, da seguinte, eu tenho aqui, credo, os passarinhos estão bem ativos. Aqui temos as coisinhas que eu vou fazer para o cozido. Fez couves que já trouxe agora. O repolho, tem aqui as carninhas que eu gosto, que é carne de porco. Tem aqui tocinho da barriga, pés, 2 chanquins. Vou cozer batata doce, batata da terra. Tem ali salada ainda. Estive lavando alface iceberg, que é vermelha. Tem ali cenoura. Vou cozer uns ovinhos. E quem não gostar daquilo, não é que só os que gostam, até aqui 2 chouriços. Abre-se a tanho e come-se. Mas ainda tenho o restinho de frango de ontem grelhado, que eu até passei na air fryer porque o frango veio um pouco curvinho, sabem? Prudente. E eu pus até na air fryer para secar mais um pouquinho. E quem não quiser, come com o cozido. E está feito, não tem problema algum, não é? O interesse é comer e está tudo bem. E os passarinhos estão bem cantadores, vocês estão vendo? Coisa mais linda. Fiquem por aí, até já. Minhas amigas, ó, tem aqui o franguinho de ontem. Tem aqui a tanho. Tem aqui o repolho, a couve e a cenoura, os ovinhos, saladinha, batata doce e batata branca. Tem aqui o condito de José, o chouriço e a morcela. Que é a cor mais gosta. E pronto, minhas amigas. Vamos então aqui almoçar. Bom apetite para todos e até já. Bora lá aqui então para o nosso evangelho diário. Aqui o nosso amigo, o nosso conselheiro. 24 de junho, quarta-feira, 8h30 da manhã. E hoje marca o nascimento de São João Batista. Leitura de Lucas 1, e o versículo vai do 57 ao 80, ou do 66 ao 80. Então, essas duas aqui, 2 versículos para lerem. Está aqui, ó. Estão a ver aqui? A nossa leitura do Evangelho começa assim. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram falar da praça que o Senhor lhe tinha feito e deram os parabéns a ela. Aconteceu que, ao 8º dia, foram circuncidar o menino e chamavam-lhe de Zacarias. Do nome do pai interveio, porém, sua mãe e disse: não será chamado João. Disseram-lhe. Está mal escrito aqui. Do nome do pai. Porém, a sua mãe disse: não. Ok. É aquele mal. Porém, sua mãe disse: não. Será chamado João.
Disseram-lhe: ninguém há na tua família que tenha este nome. E perguntavam por acenos ao pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu assim: o seu nome é João. Todos ficaram admirados e logo se abriu a sua boca, soltou-se a língua e falava, bendizendo a Deus. O temor se apoderou-se, o medo se apoderou de todos os seus vizinhos e divulgaram-se todas estas maravilhas por todas as montanhas da Judeia. Todos os que as ouviam as ponderavam no seu coração, dizendo: quem virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Ora, o menino crescia e se fortificava no espírito, e habitou nos desertos até ao dia. E habitou, aliás, não habitou nada. E habitou, ou seja, foi viver nos desertos até ao dia da sua manifestação a Israel. Ou seja, tem aqui algumas coisas que a gente tem que saber, ter o espaço de ler, senão a gente não entende, sabem? E eu, como já saí da escola há bastante tempo, mas gosto muito de ler, às vezes tenho essa dificuldade, sabem? Mas tem tudo a ver com a leitura, da maneira que a gente lê para se entender, senão a gente não entende. Vamos para o resumo, que diz assim: Senhor, hoje louvo-te pelo dom da vida e pela tua fidelidade, como fizeste com Isabel e Zacarias. Tu cumpres as tuas promessas no tempo certo e surpreendes-nos com a tua graça. Faz com que a minha vida seja sinal da tua presença, tal como o nascimento de João foi sinal de alegria e esperança para muitos. Renova a minha fé, como fizeste com Zacarias, que ao abrir a boca proclamou a tua bondade. Peço-te, Senhor, que abras os meus lábios para o louvor e o meu coração para obedecer à tua vontade. E é verdade, minhas amigas, não é? A gente sabe que naquela altura o marido de Isabel tinha ficado sem fala durante a gravidez de Isabel e depois soltou-se-lhe a língua, porque eles queriam, naquela altura, muitos tinham quase os mesmos nomes, porque era tradição assim da família. Eles terem esses nomes muito iguais aos familiares. E então era costume eles ter. Só que João Batista veio para desmodificar isso, ou seja, veio para se chamar João, sabem? E isso que eles ficaram com certo medo. Quem seria? Quem viria a ser mais tarde João Batista? O que é que ia ser daquele menino? O que fazia daquele menino ser especial para ter um nome diferente de todos? E então soltou-se a língua do pai, Zacarias, não é? E disse, abençoou Jesus por ter, não é, feito o que fez. E aqui no nosso resumo fala que Jesus o que quer de nós é que a gente renove a nossa fé, como fez com o pai de João, que a gente não precise de ficar sem voz para depois vir a voz e a gente falar de Deus, ou seja, Deus quer que a gente aproveite o dom da palavra para levar ao Senhor, para dizer tudo o que é feito
e bem feito e no tempo certo vem de Deus. E é verdade, como eu tenho dito nesses últimos dias, a gente tem que esperar, não é? No tempo dele. Porque é no tempo dele, não é no nosso. A gente até pode ter planos, a gente pode querer fazer muita coisa, sabe? E a gente até pode fazer, só que nunca vai dar certo. Por quê? Porque não foi no tempo dele. Deus é que diz se o tempo é aquele ou não, sabe? E então, a gente, como é que a gente vai saber que o tempo é aquele para a gente fazer o que a gente tem que fazer? Os nossos projetos, sei lá, viagens, compras, sei lá, alguma coisa que querem fazer, um casamento. Como é que a gente vai saber se aquela pessoa é certa? Primeiro, se a pessoa é de Deus, se a pessoa espera um namorado ou uma namorada, vai ver se ela é de Deus, sabe? Se ela tiver os mesmos objetivos que tu tens, se ela tiver a mesma mentalidade que tu tens de Deus, é a pessoa certa. E a gente vai falando com Deus, Senhor, coloca no meu caminho, assim, assado. Se é para fazer aquela compra daquela casa, Senhor, achas que essa casa é para mim? Se achas que é assim, faz-me isso para mim perceber. Sabe, a gente tem que ter essa intimidade com Deus para a gente saber realmente se é aquilo ou não. Porque a gente não vai adivinhar, não é? A gente faz a nossa parte e Deus faz a sua parte. Portanto, como fizeste com Zacarias, que ao abrir a boca proclamei a tua bondade. E a gente sabe que Deus é bom. E Deus, a gente pede isto, Deus faz isso. Deus dá-nos sempre o dobro de tudo de bom para nós. A gente pede uma colher, Deus dá 10 colheres. Sabe? Porque Deus é muito bom com a gente. Muito bom mesmo. Peço-te, Senhor, que abras os meus lábios, a minha boca, para levar, para bem dizer tudo o que é de Deus. Porque a gente não são nada sem Ele. Deus quer que a gente seja pessoas honestas, pessoas, não é, se a gente for honesto, irá para aparecer no nosso caminho pessoas honestas. E até pode aparecer também não honesto. Mas a gente não tem que temer nada. Se houver alguma encrenca, se houver algum rebuliço, algum enredo, alguma coisa que não foste tu que disseste, se estás bem com Deus e sabes que não foste tu, ficas calada e calado. Pede a Deus porque o teu coração está em paz, sabe? E Deus vai mostrar às outras pessoas que não foste tu. Da maneira de Deus, da maneira dele. Portanto, a gente nunca se deve inquietar com nada que a gente não diga. A gente nunca se deve inquietar com nada deste mundo, porque tudo Jesus vai e faz. Se a gente tem uma dedicação a Ele, se a gente pede, se a gente quer fazer boas obras, se a gente quer ajudar os outros, sabe? Por isso, minhas amigas, nós só temos que agradecer por tudo o que Deus nos dá. E diz aqui para a gente abrir o coração e obedecer à sua vontade, sabem? Porque às vezes, minhas amigas, a gente quer tanto fazer, sei lá, alguma coisa e não acontece. A gente fica frustrado, não é? A gente fica mal disposto, a gente diz, mas porquê é que eu não tenho, porquê é que aquele outro tem, eu nunca chego a ter, porquê é que fulano pode ir para ali e eu não fui, porquê é que os meus planos não dão certo para onde é que eu quero, porque os planos não são nossos. Deus é que tu os planos para a gente. Claro que a gente faz o que nos pertence, não é? A gente trabalha para pagar as nossas contas, a gente também temos certas decisões que Deus deixa para a gente tomar, mas tudo que seja com paz e medida, sabe, minhas amigas, porque Deus é que manda, Deus é que manda, Deus se quiser tirar aquele pique dali e mudar para aquele outro lado, Deus faz e numa questão de segundos. E a gente não tem nada a ver com isso. E a gente não faz isso, a gente não tem esse poder, sabe? Portanto, minhas amigas, vamos sem ser instrumentos de Deus para outras pessoas. Vamos dar sem apoio
sei lá, ajudar naquilo que a gente pode, claro, não é? Dentro do nosso possível e da nossa força, não é? A gente se não pode, não pode. Se o nosso corpo não aguenta para ajudar tantas horas ou tanto aquilo, a gente não faz, porque a gente também não pode. Não é? Que é assim mesmo. E é isso, minhas amigas. Portanto, tudo em louvor de Jesus. Vocês já sabem, tudo o que a gente quer, primeiro, a gente tem pensamentos, mas Deus é que manda. Se realmente a gente vai ou não para ali, para acolá, sabe? Porque é que eu já tive muitos comentários e eu estive aqui e disse a vocês essa semana: porque é que não vais para o Canadá? Porque é que arranjaste essa casa aí? Porque é que já sabias que quando foste para aí que a casa tinha escadas que me dão onde? Que é falei nisso. Já sabias que quando pegaste no Espírito Santo que não tinhas sido para fazer. Tu sabes na rua que vives. Eu sei disso tudo. Mas se acontecer de gente ter o Espírito Santo, ou se, é porque era para ficar, sabe? É isso que eu estou dizendo a vocês. Deus não deixa a gente ter as coisas se não tiver um propósito, percebem? Portanto, há de se ver. Para a frente a gente não sabe. Deus sabe que Deus já está lá na frente, não é? Deus, o nosso protetor, já está lá na frente trabalhando em certos sonhos que a gente tem. E é isso. E quem sabe, não é? Um dia, se a gente, não é? Até pode arranjar de sítio, até pode, não é? E o Espírito Santo há de ser feito. Não vai ficar por fazer. Não se apegantem. Bom, minhas amigas, vamos tomar um restinho de café. Daqui a pouco eu vou tornar a tomar café para gravar com o José. E pronto, uma continuação de uma última quarta-feira, com muita saúde, que é o que eu desejo a todos, muita saúde, umas boas festas dos santos populares, das tradições açorianas, para toda a gente, uma continuação de umas boas férias, também para todos, da minha parte, da nossa parte. Muito obrigada por vocês estarem aqui, verem os nossos vídeos, darem um like, estarem sempre aqui a ver e a ouvir o que a gente fala. Enfim, minhas amigas, obrigada também por vocês irem ao canal do Eco Açoriano, já atingi os 1000 inscritos, como eu disse o outro dia, e realmente é um canal muito bom, entre outros também aqui. E pronto, até amanhã se Deus quiser.